Chevrolet Tracker chegou no mercado em 2020, de lá para cá não teve muita mudança na sua linha, mas a GM resolveu dar uma engrossada na gama desse SUV compacto e trouxe as versões Midnight e RS. Pois é, vamos conferir a mais nervosa, a invocada, que chega com um pacote de estilo diferentão. Mas antes disso, já peço ao amigo para fazer a sua inscrição no canal do Auto Papo, se não for inscrito, ativar as notificações, pois você fica por dentro de tudo que a gente produzir. E também, se no final tiver curtido, deixa o seu joinha e deixe também seu comentário, pois é imprescindível a sua participação. Bom, vamos parar de enrolar e vamos ver o que o RS tem? O Tracker RS chegou em abril junto com o Midnight. Pois é, a GM viu que dava para ampliar a linha do SUV, assim como ela já fez com o Onix e com outros modelos. E o que esse carro tem de diferente mesmo está aqui no acabamento, é aqui por fora, né? Você tem aqui uma nova grade, que tem aquele estilo, né, colmeia, né, diferentemente das grades filetadas, e que dá um visual mais arrojado. Você tem um acabamento aqui, as rodas são em preto, aro 17, não muda o tamanho, é a mesma coisa. E você segue aqui com elementos também, tonalidade preta, como o rack do teto, como retrovisor, tudo isso compondo esse visual aí mais esportivo. Mas não tem nenhuma alteração técnica, é a mesma transmissão, mesmo motor, mesmo conjunto de suspensão. Né? Você vai diferenciar desse carro aqui são esses pequenos detalhes, como aqui no para-choque traseiro, você tem um aplique em black piano, que deixa o carrinho mais mafioso, e a gravatinha preta, né? Aquele famoso black tie. Então tá aí, o carro que oferece os mesmos conteúdos do Premier, basicamente, o mesmo motor, né? A segunda opção da gama, com esse motor 1.2 de 133 cavalos. Mas vamos ver por dentro o que ele tem para oferecer. Por dentro, o Tracker RS praticamente não difere nada do Premier, a não ser pelo acabamento. Você tem aqui apliques monocromáticos, ou seja, né, tudo em preto e costuras vermelhas. O banco de couro tem um estilo bonitão, mas o desenho é o mesmo, né, o acolchoamento é o mesmo. E o que muda mesmo é o seguinte, o que a gente sente falta aqui é do ar-condicionado digital, mas o ar-condicionado digital deixou de ser oferecido por conta ali da crise dos semicondutores. A GM foi substituindo o que podia, ou seja, para não ter que remover um multimídia, por exemplo, ela preferiu utilizar um ar-condicionado analógico do que penalizar outras funcionalidades do SUV. Então, é um carro que conta aqui com quadro de instrumentos analógicos, computador de bordo ao centro, você tem aqui o multimídia MyLink com conexão Android Auto e Apple CarPlay, você conta também com câmera de ré e também assistente remoto OnStar. Esse carro também oferece 4G embarcado, né? Ele permite ali a instalação de um chip e você pode rotear esse sinal de internet com outros aparelhos. Mas ele não tem, por exemplo, carregador por indução e ele também oferece vidros elétricos nas 4 portas, assim como retrovisores elétricos e teto solar panorâmico. Então, oferece ali bom conforto, boa comodidade, fica a desejar para alguns itens mais refinados, mas oferece tudo o que você precisa no seu dia a dia. O porta-malas do Tracker comporta 392 litros de bagagem e, com os bancos rebatidos, esse volume chega quase a 1.300 litros. Ou seja, dá para viajar numa boa, levar a bagagem da família sem sufoco, sem deixar nenhum item para trás. Agora, vamos dar um rolezinho aqui para ver se a percepção ao volante tem alguma alteração. Mas antes, vou relembrar o amigo aí, se por um acaso ainda não deixou aquele joinha, deixa aí a curtida pra gente, tá bom? Fortalece demais o nosso trabalho. Bom, no posto de comando, seguinte, o Tracker RS e o Tracker Premier não mudam exatamente nada. O que você tem aqui de alteração aqui é no acabamento, né? Esse carro aqui
tem essa pegada mais esportiva. Mas, em termos de equipamentos, em termos de performance, é exatamente o mesmo carro, né? Esse carro, ele conta ali com coisas interessantes que eu gosto, né? Como o alerta de colisão, e ele tem também um sensor de ponto cego que fica ali no corpo do retrovisor, né? Não fica lá na pontinha do espelho, nem nada, às vezes não ofusca, não. Ele está aqui no corpo do retrovisor. Então, quando tem algum obstáculo, um carro vindo, alguma coisa assim, você vai querer fazer uma conversão, vai trocar de faixa, e ele percebe esse carro. A luz, quando acende aqui, você nem precisa virar para olhar para o negócio. A sua visão periférica já percebe a luzinha com mais facilidade do que as opções que contam com o monitor de ponto cego no próprio espelho. O motor 1.2 turbo é o mesmo da versão Premier, que é também o mesmo da Montana. Não muda nada. Seus 133 cavalos aparecem de forma bem rápida, né? Um carro ali que não demora para encher, rapidinho ali você tem potência. Os 21,4 kgfm de torque também surgem muito rápido. Então é um carrinho que quando você precisa acelerar, você vai ter torque muito rápido ali, você tem força disponível para te garantir uma ultrapassagem ali com segurança. E esse motor é combinado com uma transmissão automática de 6 marchas que tem trocas bastante precisas, não é uma transmissão esportiva, não é um câmbio DSG e tal, mas a proposta desse carro também não é essa. Esse aqui é um carro familiar, mesmo que com essa fantasia de esportivo, ele é um SUV familiar, assim como todo RS da GM, né? Como o Cruze RS, como o Onix RS, como o Equinox RS, ou seja, você tem só esse visu, esse estilão assim mais invocado, né? Que é praticamente decoração, o resto é o mesmo carro. E essa transmissão resolve bem. Ela não tem troca no volante, mas isso aí nenhum modelo da linha GM oferece. Para trocar na mão, você tem que fazer aqui na alavanca, você tem as posições de subir e descer, e você tem também o modo low, que você dá aquela travada na marcha que você quer manter. Então, combinando essa transmissão e motor, né, sem essa pujança esportiva, o Tracker RS, cara, ele também se mostra como uma opção bastante interessante ali quando você busca eficiência, né? Como você tem torque em baixa rotação, você tem muita força, é um motor que você não precisa esgoelar, por exemplo. Subi uma ladeira aqui agora, ele reduziu automaticamente bem rápido, elevou meu giro, mas logo depois ele já subiu marcha, já me entregou uma cesta aqui e eu estou indo devagarzinho aqui, numa boa, com a rotação estável, e isso se converte em eficiência energética. E os números do Inmetro estão aí para você verificar quanto esse carro bebe com gasolina ou etanol na cidade ou na estrada. Uma coisa que eu gosto nesse carro aqui é o seguinte, ele não tem muitos assistentes de condução, são poucos, tá? Ele não tem, né, controle de cruzeiro adaptativo, mas você tem aqui o monitor de ponto cego, eu já comentei, você tem o alerta de colisão, você pode inclusive ajustar ali a distância que você quer monitorar o carro à frente, então se esse carro simplesmente dá uma brecada e você der uma bobeada, ele vai te avisar. E outra coisa que eu acho legal nesse carro é que ele também tem a frenagem emergencial. Ou seja, a partir do momento que o carro detecta ali uma colisão e você leva o pé no freio, nem que seja com carga total, na hora que você pressionar o pedal, ele vai dar carga máxima. Justamente porque ele sabe que pode bater, que precisa frenar rápido e talvez o cara tá nervoso, o cara não tem força, sente um mal súbito, alguma coisa. Então, se você for com o pé mole, ele vai te dar uma carga máxima de frenagem. O conjunto de suspensão do Tracker é um conjunto que privilegia bastante o conforto, né? Esse carro não foi feito para ser um off-road, nem pode, não tem tração, não tem pneu, não tem nada para isso, né? Ele tem a suspensão um pouquinho elevada, mas não é muito, ele é até baixinho, né? Que te ajuda ali na transposição de quebra-mola, saída e entrada de rampa, né? Passa ali numa estrada de terra, você vence ali uma irregularidade, um facão ali, umas costelas sem ficar esfregando o carro, sem detonar o seu para-choque. Mas não é off-road. No entanto, te dá boa estabilidade na estrada. É um carro confortável demais. Quando você está pegando estrada, é bastante agradável. Então, né, para quem pode pagar ali 160 mil reais num SUV,
e nessa faixa de preço você tem um leque bem agradável, mas faz questão desse apelo visual, o Tracker RS pode ser uma opção interessante. Então tá aí, Tracker RS chegou com visual esportivo, copiando a mesma receita que já foi aplicada no Cruze, no Equinox e até mesmo no Onix. Um carro que chega com preço beirando os 160 mil reais, que se destaca por esse estilão mafioso, mas é um pouquinho mais barato que o Premier. E aí, cabe no seu bolso? Dá para levar esse carro para casa? Comenta aí, deixa sua opinião, é muito importante para a gente. E não esqueça de também dar um pulinho lá no autopapo.com.br, pois tem tudo sobre tracker, tudo sobre SUV e tudo sobre a indústria do automóvel. Beleza? É isso aí. Valeu!